Olá, eu sou Ilza Santos e esse é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. A convidada deste episódio é Ana Carolina Toledo, pesquisadora sobre pedagogias, feminismos e corporalidades negras. Ana se formou no bacharelado em esporte em 2006, sendo também graduada em marketing pela USP e mestre em artes pela Unesp. Atualmente é pesquisadora no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, o prazer é meu poder estar aqui, contribuindo nesse podcast comemorativo dos 90 anos da EFE. Eu posso chamar de Carol, né? Eu falei Ana, pode. Que foi no automático ali. Pode, Carol sempre foi meu apelido desde a faculdade. Ótimo, então estamos assim, assentadas. Carol, você poderia nos contar um pouco como que é o trabalho que você desenvolve lá no SESC? Posso, com certeza. Eu atualmente trabalho no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, O Centro de Pesquisa e Formação é uma unidade muito voltada à reflexão crítica e à produção de conhecimentos no campo de educação, arte, gestão e mediação cultural. Trabalho lá como pesquisadora e programadora, Programadora no sentido de programadora cultural. Entendi. Não tenho vocação para programação de computadores, não é isso? Tá. Então, meu trabalho é muito se dedicar a pesquisar mesmo temáticas dentro dessas áreas de atuação para que eu possa desenvolver, fomentar cursos lá dentro, eventualmente pesquisas e fomentar também e contribuir para os cursos de gestão processuais que o CPF já oferece. Tá. E esses cursos que você fomenta, existe uma divisão por áreas lá dentro? É isso? Sim. Que área exatamente você atua? Sim, existem algumas divisões por área, Eu atuo especificamente na área de gestão do esporte, artes do corpo, diversidade e acessibilidade. Entendi. E como que a tua formação em esporte dialoga com esse trabalho? Eu acho que a minha formação no esporte, tanto na EFE quanto na vida, acho que fomenta muito a minha atuação no curso SESC de Gestão do Esporte, O curso SESC de Gestão do Esporte é um curso processual de 8 meses, que traz uma visão ampliada sobre as noções de esporte e sobre a noção de gestão do esporte. Então, eu trago muito da minha formação para fomentar, as discussões, as reflexões, pensar disciplinas, palestrantes nesse curso. Também sou tutora nesse curso, que significa dizer que a gente somos como se fossem orientadoras dos grupos nos trabalhos finais. Então a experiência da gente, tanto acadêmica quanto profissional na área de esporte, conta muito, e também para pensar programações de cursos de curta duração do esporte, a partir principalmente de perspectivas críticas. E eu gosto muito de fazer esse diálogo entre esporte e corporeidades, atividade física e artes do corpo. Então é muito nesse sentido. Tá. Você trabalha também um pouco com a questão da formação antirracista, da educação antirracista, Sim. E como que a educação física poderia colaborar com uma formação antirracista, assim, na sua visão? Eu acho que de muitas formas, Mas eu fico tentando sempre organizar uma forma que seja um tanto quanto mais objetiva para que fique fácil, fique digerível da gente entender. Mas eu penso muito que o racismo, ele opera sobre uma ideia de corpo, O racismo, ele é muito baseado em uma determinada cosmovisão, em uma determinada forma de olhar e perceber corpos. É uma leitura dos corpos, Dos corpos brancos, como centrais, a partir de uma perspectiva de diferença e hierarquia, que transforma todos os outros corpos não brancos em não centrais, em não hegemônicos, E assim como os corpos, também tudo aquilo que os corpos produzem. Então, a gente fala de corpo, mas a gente também fala de corporeidade, de expressão cultural, de movimentos, que o corpo produz.
Então, aquilo que não é branco ou produzido por corpos brancos não são hegemônicos, não estão centralizados na discussão, portanto, são marginalizados nessa perspectiva de corpo que a nossa sociedade ocidental tem. Então, eu fico pensando, se a educação física é uma ciência do corpo, que se baseia no corpo, para educar para e através do corpo, eu penso que a educação física pode contribuir muito ao ampliar as suas perspectivas de corpo na sua atuação. Entendi. De uma forma geral. Tá. Você participou, né, com um capítulo, como autora no capítulo Educação Física, Toque de Atabaques, né? No livro Racismo e Esporte no Brasil, um panorama crítico e propositivo. Conta um pouco como é que foi essa contribuição, do que fala o teu texto. Certo. Educação Física, Toque de Atabaques é a continuação da minha pesquisa, né? Há cerca de 10 anos ou um pouco mais, eu venho pensando como justamente propor uma educação física antirracista, né? Primeiramente como educadora, e muito dentro do SESC, né? Eu fui educadora dentro do SESC São Paulo por 10 anos, e depois como pesquisadora, né? Depois e também junto como pesquisadora. E eu identifico nos meus caminhos de pesquisa duas formas da gente pensar, né, práticas da gente pensar uma educação física antirracista. A primeira delas seria a inclusão, né, o que eu chamo de inclusão, e que eu considero uma forma paliativa, porque a inclusão não prevê mudança na estrutura, né? A inclusão, ela prevê justamente as limitações que a gente tem, às vezes, estruturais, institucionais, para grandes mudanças, mas como que a gente pode aproveitar essa estrutura, né, e aquilo que as formas institucionalizadas de atividade física e esportes oferecem para nós, como que a gente pode aproveitar isso para atrair a maior diversidade de corpos possíveis para a prática esportiva, seja ela competitiva, participativa ou de educação, né? Então, pensando a inclusão, eu gosto de pensar uma tríade, que é o acesso, né? Então facilitar, criar políticas de acesso para a diferente população, principalmente pensando em população negra, né? Então, quais são as dificuldades de acesso que a população negra tem à atividade física? Será que é tempo? Será que é deslocamento? Será que é uma questão financeira? Será que são os equipamentos de prática de atividade física que precisam ser melhor distribuídos? Então, enfim, como que a gente pode pensar políticas de acesso? Depois do acesso à permanência, né? Então, como que eu consigo fazer com que esses corpos não somente cheguem, mas permaneçam na prática de atividade física sistemática? Isso também é muito difícil, pensando na rotina, né, e nas distâncias, às vezes, que a gente tem que percorrer para conseguir estar ali, né, fazer a prática de atividade física regular e nos diversos obstáculos, né, nas catracas invisíveis que muitas vezes a nossa população, né, principalmente a população negra, tem que superar para permanecer ali na prática de atividade física, que a gente sabe que são muitas. E acho que pensar inclusão, acesso e permanência requer também pensar políticas educativas para combater o racismo recreativo, né? Porque muitas vezes as pessoas não chegam ou não permanecem quando chegam, porque o racismo recreativo é muito sutil, uma forma muito sutil de racismo, e é muito cruel, e é muito dolorosa. Então, eu acho que essa tríade para a gente pensar uma inclusão, né, das pessoas nos modelos que a gente tem institucionais de prática de esporte e atividade física. Isso é uma coisa que eu acho, quando a gente está pensando antirracismo, é paliativa. A outra forma que eu penso, e daí dialoga com a minha pesquisa e com o meu artigo Educação Física, Toque de Atabaques, é uma reestruturação. E o que seria essa reestruturação? A educação física, como eu já disse, é uma ciência muito baseada no corpo, né? E ela é uma ciência baseada especificamente num modelo ocidental de corpo. A fundamentação da educação física está não somente em um modelo ocidental, mas num corpo biológico, né? Que é um modelo ocidental de corpo, mas em técnicas de cultura corporal de movimento, técnicas ginásticas europeias. Então, tudo que a gente faz até hoje em educação física é muito baseado nesta ciência.
Mas existem outras culturas, né, diversas etnias que pensam o corpo de diversas maneiras. E aí, quando a gente pensa em incluir, a gente inclui o corpo, mas às vezes não necessariamente a corporeidade, não necessariamente a ciência que compõe esses corpos e essas sociabilizações. Então, a outra forma que eu penso da gente pensar uma educação física antirracista, que é a minha pesquisa, é trazer as corporeidades, né, negras e outras corporeidades indígenas, outras corporeidades que não são as corporeidades brancas, né, e eurocentradas, que a gente possa trazer essas corporeidades como episteme, como gnose para dentro da educação física, como fonte de conhecimento. Isso quer dizer considerar não somente a sua estética, mas aquilo que ela representa enquanto visão de mundo, enquanto possibilidade de sociabilização, enquanto possibilidade de promoção da saúde mental e física, enquanto possibilidade de interagir com o meio ambiente, né, com o mundo que a cerca. Então, para a gente pensar uma educação, né, que seja física também, a partir de outras noções de corporeidade, a gente precisa aprender a entendê-las, a gente precisa aprender a ler essas corporeidades. E a minha pesquisa vem se debruçando em criar repertório para educadores físicos aprenderem, né, a ler afetivamente as corporeidades negras, porque em muito isso nos foi negado através, né, do racismo, porque a gente precisa lembrar que o racismo é um sistema de exclusão não somente de corpos, né, mas juntamente com os corpos é um sistema de exclusão epistemológica. Então, nos foi negado a possibilidade de aprender e ler as corporeidades negras que nos compõem enquanto nação também. Recentemente, uma pesquisa da EFE constatou que a educação intercultural, bem como o ensino de conteúdos de matriz africana, ainda é uma realidade distante nas aulas de educação física escolar. Você vê maneiras de melhorar esse cenário? Como melhorar esse cenário? Eu vejo horizontes, né? Eu acho que são muitas as possibilidades da gente melhorar esse cenário. Eu gosto sempre de apontar algumas, né? Não como as verdades, os caminhos absolutos, mas como possibilidades, que eu tenho certeza que tem outras, né? Mas eu penso principalmente a gente começar pela revisão dos currículos de educação física, né? Os currículos de educação física, tal e qual de várias outras áreas de conhecimento que estão dentro da universidade são muito eurocentrados, são muito ocidentalizados, né, nesse sentido, e continuam se baseando em cânones ocidentalizados, em formas de pensar o mundo muito ocidentalizadas e que de várias formas são excludentes a outras formas de pensamento, né? Então, eu acho que primeiramente, a gente precisa começar a olhar para uma revisão de currículos, subverter um pouco esses cânones que a gente tem trabalhado há tantos anos, e trazer para dentro das faculdades de educação física referências diversas, né? A gente está falando de diversidade, referências diversas sobre corpo, referências diversas sobre o que é uma cultura corporal de movimento, né? Referências diversas sobre sociabilização, formas de sociabilização através do corpo. Eu acho que isso já vai criar um outro repertório, né, para os profissionais de educação física desde a sua formação. Eu acho também que os profissionais de educação física que desejam, né, que querem trabalhar com culturas negras, podem se abrir para vivenciar experiências em territórios negros, né? Então, ainda que os currículos ofereçam outras fontes, né, de conhecimento para além das ocidentalizadas, a cultura negra é uma cultura muito corporal e muito social, né? A corporeidade negra é uma corporeidade muito de sociabilização. Então, acho que frequentar, visitar, entender, escutar territórios negros, né? Então, uma roda de samba, às vezes, num território negro, né? Rodas de samba existem muitas. Rodas de samba em território negro. Pode dizer muito sobre corporeidade negra, né? Sobre cultura negra. Visitar uma comunidade tradicional, um jongo, né? Um maracatu.
visitar manifestações não tradicionais, mais contemporâneas, com olhares de aprendizagem, né? Com olhares de interlocução, como, por exemplo, movimentos como o funk, o trap, o pagode. Então, eu acho que a gente pode se abrir para aprender mais com as manifestações negras, não a partir de um olhar julgador, mas de um olhar dialógico. E aí eu acho que a partir desse aumento de repertório, né, que não é, eu gosto sempre de reforçar, que não é um repertório somente técnico, é um repertório afetivo, aí sim eu acho que a gente vai conseguir aplicar de uma forma mais abrangente e mais aprofundada as corporeidades negras e práticas antirracistas dentro da educação física escolar e de outros ambientes também não escolares, né, não formais. E eu acho também que entender o racismo, né, entender o racismo enquanto uma ideologia, enquanto uma ideia que forma a nossa sociedade há 500 anos, né? Estrutura e forma a nossa sociedade há 500 anos é muito importante para a gente conseguir debater o racismo dentro da sala de aula, né? E dentro das práticas corporais, fora da sala de aula também. É fundamental que a gente entenda o que é a ciência do racismo, né? Quais são as responsabilidades que pessoas negras e brancas têm em debater, em falar sobre o racismo, para daí a gente poder abordar isso dentro das instituições de ensino formais e não formais. Como incluir conceitos antirracistas também na graduação em educação física? Porque anteriormente você vinha dizendo que para a educação física escolar, para isso refletir na educação física escolar, o educador tem de buscar percorrer esses territórios, né, essa vivência, mas isso é uma busca que ele vai fazer depois da sua formação. E no currículo lá da graduação, quando ele está em formação, né, como incluir no currículo da graduação em educação física? Você vê caminhos de inclusão? Sim, no currículo de educação física eu acredito que retomo, né, a questão da gente superar alguns cânones ocidentalizados. Eu acho que dentro de disciplinas que já existem na educação física a gente tem referências afrocentradas, afro-referenciadas, referências indígenas, referências orientais que a gente pode adicionar, podem entrar no currículo e pelo menos até onde eu sei, até onde eu estudo, estou na academia, eu não as vejo. E pensar também algumas outras disciplinas, né, que tratam desses temas, né, desses marcadores sociais da diferença que atravessam a educação física a partir de um lugar central e não a partir de um lugar transversal. Porque eu ouço muito essa palavra na área de educação física, né, que o tema do antirracismo, o tema da diversidade é um assunto transversal. E eu discordo. Eu acho que quando a gente fala de uma ciência do corpo, em uma sociedade que se baseia no corpo para estabelecer diferenças e lugares sociais de pertença ou não pertença, eu acho que uma disciplina igual a educação física é fundamental para a gente trazer esses assuntos à tona, a depender do território de atuação. Então, eu acho que disciplinas que fazem estudo sobre o corpo, eu nunca vi isso numa grade curricular de educação física, mas, por exemplo, é uma disciplina muito frequente em algumas áreas de artes do corpo, né, que é uma área que eu dialogo muito. Então, estudo sobre o corpo, estudo sobre cultura corporal do movimento, né, trazendo os diversos olhares de cultura corporal do movimento como formas de conhecimento, né, e não simplesmente como estéticas a serem abordadas em datas especiais na educação física. Então, trazer para a centralidade estas outras corporeidades e, de novo, considerá-las como ponto central, sim, da aula de educação física e não somente como assunto transversal. Então, pode ser que para um determinado território, para um determinado lugar onde eu atuo, um determinado local institucional, o foco no esporte, no desenvolvimento esportivo seja mais importante. Mas pode ser que, a depender do território onde eu atuo,
o foco nas questões, né, de antirracismo, os focos nas questões de anti-homofobia ou anti-machismo sejam muito mais fundamentais para aquelas pessoas que eu estou abordando ali enquanto educador do que um desenvolvimento esportivo. Pode ser que talvez as técnicas esportivas sejam a temática transversal para uma outra centralidade, para um outro desenvolvimento ali que eu preciso tocar as pessoas através do corpo. Então, acho que é esse deslocamento do olhar, né, através dessas abordagens no currículo. No currículo. Ok. Você falou da sua pesquisa, né? Durante o seu mestrado, você pesquisou o significado ancestrais presente nas danças negras, né? Sim. O que te inspirou? Me parece um pouco óbvio, mas enfim, para mim mas não seja para dança. O que te inspirou a estudar isso? Essa é bastante longo, vou tentar sintetizar. Eu acho que essa minha pesquisa de mestrado, tal e qual a minha pesquisa de doutorado agora, são vivências de uma vida, né, que desembocam no mestrado. Sim. No mestrado, especificamente, eu estudei os signos ancestrais africanos do que eu chamo, né, e outras pessoas que atuam, outras mulheres negras que atuam nessa área, de danças pélvicas negras, né? O que são danças pélvicas negras? Nada mais, nada menos do que danças negras muito pontuadas pelo rebolado, né? E aqui no Brasil e em outras sociedades que foram muito marcadas pela diáspora negra, são muito presentes essas danças, né? O rebolado. E entretanto, na mesma medida em que são presentes, são marginalizados, né? São hipersexualizados os corpos que rebolam. E aí o meu interesse nessa temática se deu principalmente por duas razões, né? Primeiramente porque eu sempre fui uma educadora física que trabalhou muito com corporeidades negras, a minha centralidade sempre foi corporeidades negras, e não tem como trabalhar corporeidades negras sem movimentar o quadril, né? Destaco aqui que quando a gente fala de negritude, a gente se refere à África. A África é gigante, são diversas manifestações muito diferentes umas das outras, mas o quadril, o movimento do quadril como fundamento da dança, como fundamento expressivo, atravessa muitas culturas negras. Então, é quase impossível a gente falar de corporeidade negra, você ensinar dança negra sem atravessar o movimento do quadril. E o que eu percebia entre as minhas alunas era uma grande dificuldade, né, que eu percebia que passava muito pela construção imagética e simbólica que elas tinham em torno de movimentar o quadril. Era antes isso e depois um repertório motor. E aí eu comecei a desenvolver estratégias, né, para acessar aqueles quadris, para que elas movimentassem o quadril. E em um determinado momento eu percebi que eu tinha diversas anotações, diversos escritos sobre isso, distribuídos em várias folhas e cadernos. E eu olhei para aquilo e falei, eu acho que isso dá uma pesquisa. Porque foram anos, né, de estudo e prática, ensinando corporeidade negra e desenvolvendo o quadril das minhas alunas. Até que chegou um momento que eu comecei a fazer cursos especificamente de quadril, né? E aí, quando eu começo a fazer cursos especificamente de quadril e começo a olhar ao redor, eu percebo que eu não estou sozinha fazendo isso, né? Que tem outras mulheres também pesquisando quadril, também desenvolvendo rebolado, também desenvolvendo a corporeidade negra a partir do quadril, por uma perspectiva muito afrocentrada, né? Que é muito diferente da perspectiva colonizadora, ocidentalizada, que recai sobre o quadril que rebola. Isso é uma coisa. A outra coisa que caminha muito junto a isso é que eu sou uma pessoa nascida e criada dentro de cultura negra, né? Nasci e fui criada dentro de terreiro. Venho de uma família que vem da tradição dos batuques, né? Do interior de São Paulo, especificamente dos batuques de Capivari. Então, as danças negras sempre foram muito presentes no meu corpo. O quadril sempre foi muito presente no meu corpo e da minha família, né? Crescendo numa cidade, numa comunidade periférica, né, da região metropolitana de São Paulo, em Rio Grande da Serra,
eu também sempre tive muito contato com culturas negras, né, contemporâneas que desenvolvem muito quadril, né? A gente pode retomar aí a época do Axé Bahia, né, que é o pagode baiano, que pegou muita adolescência aí de quem tá na faixa dos 40 anos como eu. Depois o movimento do funk, né, do Tigrão até os quadradinhos da atualidade. Eu sempre vivenciei muito essas corporeidades na minha vida pessoal. E eu sempre fui muito hipersexualizada por isso, né? E aí chega um ponto da minha vida que eu começo a unir essas duas pontas, né? Eu falo, puxa, tem toda essa pesquisa que eu tô realizando, né, com as minhas alunas, para introduzir o rebolado a elas, mas isso também está fazendo eu olhar para a minha própria história, o quanto que isso foi me colocando num lugar de, entre aspas, de mulata na sociedade brasileira, né? E a gente sabe, quando a gente fala mulata, o que essa palavra carrega, né? Não se trata só de uma cor da pele, mas de uma disponibilidade física para estar ali rebolando e sorrindo. E então eu trago essas duas grandes motivações para minha pesquisa, e aí realizo uma pesquisa resgatando os significados ancestrais africanos do rebolado e pensando esse rebolado enquanto um movimento que está acontecendo atualmente, né, da nossa atualidade, que eu chamo na minha pesquisa de movimento quadril, de diversos corpos, principalmente femininos e LGBTQIAP+, corpos negros, negras, que estão retomando o rebolado como afirmação de uma identidade negra, né? Uma reafirmação de uma sexualidade deslocada do olhar hipersexualizante e vulgarizante do Ocidente, mas pensando o rebolado como uma retomada ancestral e uma forma de fortalecimento do corpo e da força de vida. Resumidamente, é isso. Fiquei curiosa com esse trabalho. Para quem ficou curioso, o título do meu trabalho é Movimento Quadril, dos ricochetes da bunda feminina preta à formação de subjetividades afrocentradas, e está disponível no repositório da Unesp. Bacana. Você falou um pouquinho disso, mas como é que surgiu a partir disso, né, o seu interesse por danças e artes cênicas? Então, a dança negra sempre foi muito presente na minha vida, né? Como eu disse, eu cresci no ambiente terreiro é pura dança, minha família sempre foi muito dançante, vem de uma cultura dançante, então a dança sempre foi muito presente na minha vida, mas por muito tempo como hobby. E aí, o que ocorre é que depois que eu saí da faculdade de educação física, eu aprendi muita coisa na EFE, eu fui muito feliz, mas eu saí também habitando um não lugar. Eu não encontrei o meu lugar como educadora física de imediato, né? E acabei passeando por muitas áreas, educação física, marketing esportivo, organização de eventos, mas não me encontrava. Até que chegou um momento que eu acho que eu segui muito a minha intuição e eu queria dançar. Falei, eu quero dançar, eu quero me dedicar à dança. E aí eu me voltei muito para as artes do corpo, né? Para a dança, de uma forma inicialmente despretensiosa mesmo, como uma forma de me realizar pessoalmente. Aí foi praticamente contemporâneo ao período que eu entrei no SESC como educadora, né? E aí quando eu começo a dançar totalmente por hobby, né, que eu começo a frequentar aulas de dança afro, que eu nunca tinha feito uma aula de dança afro, né, eu sempre vivi dança afro, hoje eu percebo isso, mas eu nunca tinha feito uma aula. Quando eu começo a fazer aula, eu falo, eu sei fazer isso aqui, mas eu sei mais do que fazer isso aqui, eu sei ensinar isso aqui. E aí eu começo a frequentar 1, 2 aulas, aí começo a receber convite para fazer apresentação, porque aquela corporeidade já estava muito presente no meu corpo. Aí começo, Carol, quer dançar no nosso grupo? Quero. Quer fazer uma apresentação? Quero. Quero. E fui entrando, falei, não, mano, a dança, ela não é um hobby na minha vida, a dança é uma centralidade. E aí eu começo a perceber que a dança era não somente, né, um movimento ali que me fazia feliz, né, que me alimentava, mas também poderia ser uma possibilidade profissional muito grande que eu nunca tinha considerado, né? Eu venho de uma família, né, eu acho que como a maior parte das famílias negras, que a gente tem que correr muito, né, para botar o dinheiro dentro de casa, comida na mesa, então a gente às vezes tem pouco tempo para experimentar algumas outras formas de produzir dinheiro, de realizar ali a vida, que não as mais tradicionais, e às vezes você se jogar numa dança, né, algo que
que a gente não tem muito fomento dentro de casa, ou não tem muita possibilidade. Você tem que trabalhar, até, o negócio é real. E então eu nunca tinha pensado na dança como uma possibilidade profissional. Para mim era muito, né, muito distante. Parecia que trabalhar com dança era só para bailarinas, era um outro lugar. E aí eu vi uma possibilidade ali de trabalhar com a dança afro. Eu vi um mercado de dança afro que eu não conhecia, né? Que não chegava até Rio Grande da Serra, pelo menos não naquela época. Agora acho que tá chegando. Mas aí eu comecei a me encontrar muito profissionalmente na dança. Daí eu falo, não, mano, eu quero fazer isso como profissão também. A dança tá dizendo muita coisa pra mim e eu sei fazer isso. Essa é a sensação que me veio, né? E ali eu comecei a ver a possibilidade de trazer todo o meu repertório de vida, todo o meu repertório de terreiro, todo o meu repertório familiar de dança para minha área profissional. Só que na faculdade de educação física, eu não tive disciplinas que me davam suporte para trabalhar com aquela corporeidade. Então eu começo a descobrir as artes da cena, né? Começo a descobrir a dança, o teatro e algumas disciplinas que têm um outro olhar para o corpo e uma outra forma de abordar o corpo e desenvolver expressividades corporais, né? E quando eu começo a caminhar pelos vieses da dança, né? Do teatro, das artes do corpo, aí eu começo, na minha cabeça, a traçar diálogos com a educação física. Aí eu começo, opa, mas isso eu vi uma coisa similar na educação física. Por que na educação física a gente nunca pensou em fazer dessa maneira? Por que eu nunca aprendi a fazer dessa maneira na educação física se é tão similar? E aí é nesse momento que eu começo a traçar esses diálogos, né? De trazer para a educação física aquilo que eu estava desenvolvendo e aprendendo nas artes do corpo, né? Nos meus estudos nas artes do corpo, a começar pela minha especialização em corpo, dança, teatro e performance no Célia Helena. Depois, na minha vivência dentro do Grupo Terreiro de Investigações Cênicas no Instituto de Artes da Unesp, e posteriormente no mestrado na Unesp. Eu começo a trazer tudo aquilo que eu estava pesquisando em artes da cena para a área de educação física e vice-versa. Trazer também as questões de educação física que eu não conseguia resolver na área para resolver nas artes da cena. E fazer um caminho de retorno. E foi dessa maneira que eu cheguei nas artes do corpo e também já me adiantei um pouco, né, para falar como eu, das artes do corpo, comecei a traçar um diálogo com a educação física. Como eles se conectam, que seria minha próxima pergunta aqui do roteiro, entendi. Você poderia falar um pouquinho, então, da sua atuação junto ao Grupo Terreiro de Investigações Cênicas da Unesp? O Grupo Terreiro foi um grupo muito importante para mim, né? Eu conheço o Grupo Terreiro justamente quando eu estou cursando a especialização no Célia Helena, né? E aí tinha uma amiga lá, né? Uma amiga que eu fiz na especialização, que somos amigas até hoje, e ela falou, Carol, você conhece esse grupo, o Grupo Terreiro e tal? Daí falou um pouco. Eu falei, não conheço. Ela falou, olha, eles têm uma pesquisa aprofundada na área de artes da cena, especificamente com manifestações negras, né? Acho que seria legal para você. E na minha especialização eu já estava trazendo esse desejo, né, de estudar com profundidade as corporeidades negras. E aí eu chego até o Grupo Terreiro, sou muito bem recebida e lá permaneci por quase 10 anos, né? E eu acho que foi durante a minha estada no Grupo Terreiro que eu entendi o corpo como uma categoria de análise, que hoje é a grande categoria de análise da minha pesquisa de mestrado e da minha pesquisa de doutorado, né? Que eu inicio no próximo ano. E também entendo a ética, a construção ética que permeia as cosmopercepções das corporeidades negras, né? Porque é isso, toda corporeidade, seja ela negra, europeia, indígena, qualquer corporeidade, ela expressa uma forma de viver, ela expressa a cosmogonia daquela sociedade, né? E como eu já disse, né, no começo da nossa conversa, as cosmogonias negras nos foram negadas no processo de racismo. Existe uma investida histórica e sistemática em nos afastar dos modos de viver, né, das cosmopercepções e dos pontos de vista negros, né, afro-referenciados. E a gente pode dar como exemplo, né, o grande preconceito que a gente tem em torno dos terreiros, né, na nossa sociedade brasileira. Os terreiros,
eu arriscaria dizer que são os maiores locais de guarda e de proliferação dos modos afro-referenciados de viver e de se ver o mundo, né? Das cosmogonias negras na diáspora. E esse acesso nos foi muito negado. Então, apesar de eu ter crescido dentro de um terreiro, aquilo era tão íntimo, tão familiar, que eu nunca tinha pensado naquilo como uma cosmogonia, como algo que representava não somente a minha família, não somente a minha comunidade, mas toda uma ancestralidade, né? De uma forma muito generalizada, muito transversal, mas todo um continente, sabe? Então, no grupo terreiro, eu comecei a ter essa visão. Eu comecei a aprender sobre as cosmogonias negras, a aprender sobre outras leituras, outras referências, outras discussões que eu poderia trazer para dentro da academia. Aprendi principalmente que a minha história é muito importante, que a minha história pode ser o fio condutor das minhas pesquisas, sim, que a subjetividade importa e não somente a objetividade. E a partir dali foi que eu recomecei a entrar na academia com esse outro ponto de vista, né? Trazendo toda a história que eu carrego no corpo como uma história ancestral, né? E não somente como uma história, como a minha história, mas como a minha história que representa muita coisa. Então foi muito importante para mim a estada lá. Interessante. Conta um pouquinho sobre a sua experiência que você viveu estudando os bailes afro-cubanos no Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Como é que foi isso? Nossa, uma experiência maravilhosa. Tudo no mesmo período, né, gente? Quando eu estava mergulhada nos estudos, né, sobre corporeidade negra e sobre cosmogonias negras, no grupo terreiro, né, que eu comecei a entender que toda a minha história pessoal, minha história de família importava muito, que dizia muita coisa sobre nós e sobre toda uma forma de viver, eu comecei a querer traçar diálogos, sabe? A entender, puxa, no meu terreiro é assim, e em outro, como que é? E a querer ver outras formas de dançar, querer ver outras formas de expressar, né, o sagrado, de expressar a orixalidade negra, de expressar corporeidades negras. E aí, pesquisando, né, as danças, principalmente as danças dos orixás, as danças de terreiro, que foi a principal dança negra que eu percorri no meu caminho artístico e no meu caminho de pesquisa, né, até chegar no rebolado, eu cheguei nos bailes afro-cubanos, né, porque as danças dos orixás, os orichas, em Cuba é algo culturalmente muito forte. E aí naquela pesquisa de querer ver, de querer entender, de querer saber mais, de querer traçar diálogos, né, eu chego até essas danças de Cuba pela internet, né, pesquisando no YouTube, e eu me apaixono totalmente. E aí começo a ficar muito curiosa para entender, né, aquele sagrado negro que se manifestava ali, que parecia ao mesmo tempo tão igual, em algumas coisas tão diferentes. Eu começo a ficar muito curiosa, começo a ler sobre, começo a pesquisar sobre, mas é isso, cultura corporal negra, você tem que viver, você tem que ir pro lugar, sabe? E aí me vem essa vontade de estudar em Cuba para estudar a religiosidade afro-referenciada cubana, no caso a santeria, né, e o Palo Monte, Palo Mayombe, e estudar com isso também as danças, os bailes folclóricos, né, que eles chamam lá, que são as danças negras cubanas. E faço isso, né, me organizo e vou para Cuba fazer um curso, uma imersão no Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, que é uma imersão de férias, né? Fiquei 40 dias inicialmente, morando em casa, né, de bailarinos cubanos, então mergulhado 100% nessa cultura corporal cubana, e me apaixono totalmente, aprendo demais lá. Eu acho que lá foi a primeira vez assim que eu materializei no corpo, né, uma expressão que eu já vinha lendo e ouvindo de outros pesquisadores negros, que é a rede identitária afroatlântica. Os corpos negros carregam e representam uma rede identitária. A gente dança coisas parecidas, a gente pratica coisas parecidas, os nossos corpos têm expressividades muito parecidas, porque tem uma raiz muito, muito similar.
né? Posso dizer a mesma raiz? Não sei. Mas raízes muito similares, atravessamentos muito similares, né? Diálogos, porque sim, as pessoas negras, né, nesse Atlântico dialogaram e dialogam muito. Então eu começo a sentir aquilo no corpo. E foi muito importante, né, como pessoa negra, como mulher negra e como bailarina, essa vivência. Voltei com muito repertório. Tanto que no ano seguinte eu voltei para participar de um festival que tem em Cuba, que chama Festival del Fuego, que é um festival de danças folclóricas, né? Eles falam bailes folclóricos, para o que a gente chama aqui de danças negras, que envolve toda a América Central e a América do Sul. Então foram 2 experiências assim, anos seguidos, que foi totalmente crucial para eu entender isso que eu chamo de rede identitária afroatlântica. Caramba, que vivência. Carol, e de que forma a formação da EFE influenciou na tua atuação profissional? Bom, acho que influencia de muitas formas, né? Eu acho que, primeiramente, eu reconheço, né, que na EFE eu tive acesso a algumas pesquisas, a alguns conhecimentos na área de educação física e esporte de ponta, né? A EFE tem muitas pesquisas muito pioneiras na área de esporte e educação física, e isso foi muito importante para mim. Então, isso eu carrego. Eu lembro, tem aulas que eu lembro até hoje. Eu lembro, assim, da fala dos professores. Uhum. Então, isso me marcou. Mas também me marcaram as ausências. Porque, como eu disse, eu saí da EFE, por mais que eu tivesse sido uma ótima aluna, né? Eu era super nerdzinha. Uma ótima aluna, por mais que eu tivesse me dedicado, eu saí da EFE num não lugar. E eu demorei muitos anos para entender esse não lugar, né? E hoje eu elaboro que o meu não lugar é porque eu tive uma formação muito focalizada em uma estrutura de corpo, em uma estrutura de ensino-aprendizagem, né? Metodologias e técnicas de corpo muito ocidentalizadas, né? Muito eurocentradas, quando pessoalmente eu tive uma formação de corpo e de pedagogias corporais totalmente africanizadas. Sim. Então parece que de algumas formas eu não cabia nos ambientes, parece que eu não cabia. E foi somente quando eu encontrei, quando eu pude inteligir, né, que o meu corpo era um corpo de corporeidades afro-referenciadas, de pedagogias negras, é que eu pude olhar para a educação física e dizer de novo, foi isso que faltou. Tá. A partir disso eu consigo dialogar com tudo aquilo que eu aprendi lá. Uhum. Então, de forma alguma, eu acho que o que eu tive aqui, eu tive na EFE, é dispensável, de forma alguma, mas eu acho que essas presenças do que eu tive, as ausências que eu pude identificar depois, né, que minha vida, os caminhos da vida me levaram a identificar posteriormente, é nesse diálogo que eu atuo atualmente. Então, eu tento sempre trazer o diálogo com o conhecimento ocidental e com o conhecimento afro-referenciado. No final, essa ausência acabou traçando o teu caminho profissional. Foi exatamente isso. Foi exatamente as ausências, é o campo da ausência é que eu pesquiso e atuo hoje. Sim. Porque eu sempre penso que se foi ausência para mim, foi ausência para muitas outras pessoas. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Hoje eu percebo, né, eu fui num congresso de dança e educação física na UFRJ em abril desse ano, e eu percebo que tem uma juventude negra, né, periférica, indígena, muito forte, que está entrando nas faculdades agora a partir das políticas de cota. E eles trazem esse questionamento muito forte, Sim. que era algo que não tinha na minha época. Eu lembro que quando eu estudei na EFE, no curso de esporte e educação física, que totalizavam 120 alunos, tinham 2 alunas negras. Eu esqueci o nome da outra aluna, me perdoe. Ela trabalhava com dança até na época, ela trabalhava com jazz dance. Eu esqueci o nome dela. Mas só tínhamos nós. Então, é difícil, né? São uma série de opressões e muito Sim. sistêmicas pra gente questionar em 2 pessoas, né? Às vezes a gente não tem nem o tempo de entender o que ali tá nos incomodando. Justamente, até porque você conseguiu entender de fato depois que você concluiu, não é? Exato. Conseguiu identificar, nomear e... Exato. Mas eu vejo que hoje em dia tem uma galera, assim...
preta e indígena e do campo da diversidade de uma forma geral forte na educação física, já questionando isso na universidade, já questionando, né, essa questão dos cânones e o que se lê, o que se estuda em educação física e já trazendo pesquisas nessa área. Então, acho que a gente avançou bastante. Sim. A EFE tá bem mudada. Eu fui na EFE um dia passear e eu percebi isso. É, bacana que tá de ver, mudada. né? Eu acho bom também. Quais foram as suas maiores inspirações e influências? Com certeza, as primeiras maiores inspirações e influências são as mulheres da minha família, né? Eu venho de uma família muito matriarcal, uma família totalmente liderada por mulheres, a começar pela minha avó, né, que funda o nosso terreiro, tenda de Umbanda e Candomblé, Ubaloé e Vovó Ana Maria Crioula, minha avó fundou. Esse ano o nosso terreiro fez 60 anos, então fundar um terreiro a gente sabe que não é nada fácil numa sociedade como a brasileira, ainda mais numa cidade pequena. Então, a história da minha avó me inspira muito, porque eu só imagino os obstáculos que ela teve que ultrapassar para fundar um terreiro em 1964, numa sociedade como a brasileira, numa cidade pequena como é Rio Grande da Serra, né? E na época era Paranapiacaba. Se hoje, em 2024, tá difícil, que dirá em 1964. E depois, posteriormente, as minhas tias, né? Que, apesar de muito assédio, muitas manifestações de intolerância religiosa que a gente passa por conta disso, elas se mantêm firme e forte. Em nenhum momento questionam a ancestralidade e a importância que o culto à nossa ancestralidade tem na nossa vida, né? O culto à nossa ancestralidade é totalmente fundante dos valores da minha família. E a gente atende diversas famílias dentro da nossa comunidade, né? Sejam diretamente famílias que frequentam o terreiro, sejam as famílias que o terreiro atende, né? Como forma de distribuição de alimentos, de ações, né? Que a gente faz muita ação social. Então, eu admiro muito as mulheres da minha família por liderarem esse movimento. E me espelho muito nelas, né? Sempre que eu me sinto frágil em alguma situação, eu olho e falo, não, eu sou descendente dessas mulheres fortes, isso vai passar, eu consigo. Então elas me inspiram muito. E aí eu acho que depois e junto a elas, nesse caminho que eu traço mais profissionalmente, academicamente, alguns grandes pensadores assim que para mim foram fundamentais, né? Em fazer explodir algumas ideias, né? Algumas formulações que me ajudaram muito a formular toda essa vivência que eu tinha e trazer essa formulação para a academia. E aí eu posso estar esquecendo alguma, mas eu gostaria de destacar Lélia Gonzalez, que para mim a forma como a Lélia traz, a forma textual da Lélia, né? Uma forma tão... Ela nos textos dela, ela conversa, ela traz aquele português mesmo que ela fala. Isso para mim foi muito importante para eu conseguir trazer uma escrita muito próxima do que eu acredito e próxima da minha cultura para a área acadêmica. Então, Lélia Gonzalez para mim é fundamental. Nilma Lino Gomes, que fala muito sobre o movimento negro educador, né? E ela tem uma frase no livro Movimento Negro Educador que é: o sujeito negro não prescinde do corpo, né? Então, a subjetividade negra está totalmente ancorada na sua corporeidade. E isso, para mim, é fundante. Essa frase dela, para mim, resume todas as minhas pesquisas. Muniz Sodré, essa minha pesquisa que eu tenho, Educação Física, Toques de Atabaques, é totalmente inspirada no livro dele, Pensar na Go, em um capítulo que ele fala sobre filosofia, Toques de Atabaques, onde ele traça justamente paralelismos e diálogos entre a filosofia ocidental e as filosofias não brancas, né? Em especial as filosofias nagôs e urubás. Então ele vai traçando esse diálogo e eu sinto que é exatamente isso que eu estou buscando e fazendo na educação física, né? Traçar diálogos. Então essa minha pesquisa é muito baseada na pesquisa do Muniz Sodré. E o Muniz Sodré fala muito do corpo também, né? Tem o livro dele, Samba, o Dono do Corpo, que é muito inspirador para mim. E Leda Maria Martins, que vai falar sobre o tempo circular, as sabedorias do tempo circular. E como isso se manifesta nas expressividades negras, nas danças. E isso também foi muito marcante na minha pesquisa. Bacana. E a EFE e o seu tempo de graduada? Quais são as memórias que você traz de lá? Ai, muitas.
É muito legal porque eu acho que eu sou uma pessoa do corpo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa do corpo, não só do corpo enquanto performance, mas eu sou uma pessoa do corpo enquanto inteligência. E quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que eu faço é sorrir. Então, eu acho que antes mesmo de eu pensar, o meu corpo já está dizendo que as experiências que eu tive na EFE foram boas, né? Eu acho que eu conheci pessoas maravilhosas na EFE. Eu tenho amigas que eu conheci na EFE, que eu converso até hoje, né? A Aline, Moema, a Jana. Eu gosto muito de falar nomes, porque eu acho que nome, as pessoas têm nomes, né? E é muito importante citar. Tenho amigas que eu não convivo mais tão próximo, mas que eu guardo com muito carinho, né? A Raquel é uma pessoa que eu dividi apartamento quase o tempo inteiro que eu morei na EFE. Ana Júlia, que é uma amiga que eu reencontrei agora no Sesc, né? O Ronan, que é um colega que eu reencontrei no Sesc aqui também. Enfim, muitas lembranças boas, assim, muitas festas. Nossa, foi um momento, assim, que a vida era muito leve. Sim. Mas também guardo memórias, né, de pessoas não tão boas assim que eu encontrei, que foram as pessoas que me fizeram, talvez, primeiramente pensar no meu lugar social, né? Eu costumo dizer que na EFE, não só na EFE, mas na USP, foi talvez um período da minha vida onde os atravessamentos racistas se concentraram mais, né? E não porque a EFE ou a USP é um lugar super racista, mas porque a nossa sociedade é. Né? E aí a gente está falando de uma universidade que não trabalhava com política de cotas, onde sim, pessoas negras eram muito minoria, e quando a gente fala de pessoas negras, a gente não está falando só de uma pessoa e uma cor de pele, a gente está falando de costumes, de hábitos, de formas de falar, de experiências de vida que eram muito diferentes das dos meus colegas, e por muitas vezes eu fui muito zoada, né? Sofri muito bullying por isso, e naquela época eu não era capaz de perceber que era racismo, né? Sim. Eu fui percebendo depois, mas eu acho que tudo desenha o nosso caminho, né? Justamente o fato de eu ter vivenciado essas situações na EFE me levaram a querer participar de algumas agremiações, de alguns coletivos dentro da USP, que foi quando eu comecei a caminhar para o movimento negro. Sim. E o movimento negro é muito do que eu sou hoje, né? Então, eu sou grata a tudo que eu vivi aqui dentro. É delicado, né? Tem alguma história engraçada ou curiosa que você tenha vivido lá e que você gostaria de compartilhar com a gente? Ai, gente, são tantas. Alguma de que você se lembre, publicável? É isso, né? É lembrar as publicáveis. Nossa, eu lembro assim muito do Megaval. Eu não sei se ainda tem. Não tem. Não tem. Não tem. O Megaval era muito divertido, gente. O Megaval é lavagem, ao contrário, né? E pra quem não conhece a EFE tem um corredor gigante. E aí tinha uma certa data que os estudantes se articulavam, né? Tentando manter totalmente segredo. E aí a gente ligava as mangueiras da EFE. Uma coisa terrível, mas a gente fazia isso, era divertido. A gente espalhava sabão em pó no corredor e a gente fazia do corredor um grande escorregador gigante. Eu achava aquilo extremamente divertido. Era muito divertido. Mas é isso, era perigosíssimo, né? Eu vi pessoas levarem grandíssimos tombos ali. Era uma coisa, assim, divertida e inconsequente que a gente fazia ali nos nossos 20 e poucos anos, mas eu tenho grandes lembranças do Megaval. Essa segunda parte foi que levou ao fim do Megaval, infelizmente, porque eu também acho uma manifestação bastante divertida. Era muito divertido. Nunca participei, mas né, não podia. Não podia. Contas, não fazia parte do grupo que organizava, mas... E eu acho que o Megaval tinha uma coisa, assim, que a gente se reconhecia no Megaval também, enquanto estudantes, assim, a gente se aproximava. Sim. No fim, era uma organização de uma bagunça perigosa, hoje eu reconheço. Acho que minha filha, né, se minha filha falasse que... Minha filha tem 16 anos. Se ela me falasse que faz isso, eu falo, filha, meu Deus, não você vai escorregar, vai rachar a cabeça, aquelas coisas de mãe, né? Mas na época a gente só dava risada. E naquela organização, naquele divertimento, a gente se aproximava muito. Sim. Então acho que por isso que o Megaval era tão legal, pra além de ser divertido mesmo, né? Sim, era isso. Sem dúvida. E, bom, quais são as suas expectativas e planos para o futuro na educação física e nas artes? Olha, eu acho que vou começar pelas artes, né? Tá. Nas artes eu quero continuar dançando. A dança
Hoje eu percebo que a dança é minha fonte de energia, a dança é meu religário ancestral, a dança é onde eu me encontro, é minha meditação ativa. A dança é onde eu consigo ativar no meu corpo várias inteligibilidades, sabe? Várias inteligências. É onde eu ativo o meu corpo para deixar o meu corpo mais atento, mais sensitivo, mais intuitivo, né? Para me conectar aos valores da minha ancestralidade negra. Então, quero continuar dançando das formas que me forem permitidas. E, a partir disso, continuar traçando pontes, né, e diálogos entre essa corporeidade negra que eu habito, que me habita, e habita tantas outras pessoas, habita a nossa nação, né, se posso dizer assim, habita a nossa história enquanto povo brasileiro, e que pouco a gente conhece, que pouco a gente difunde, né? Então, eu quero continuar trazendo para a educação física esses diálogos, essas pontes entre corporeidades negras, as inteligências da corporeidade negra, a corporeidade negra como fonte de conhecimento, como metodologia, como epistemologia, não somente como estética para a aula de educação física, né? E o meu plano aí é seguir para o doutorado, que eu inicio ano que vem, com um projeto especificamente Educação Física Toque de Atabaques, que é construir, né, de uma forma escrita, essa pesquisa que eu estou realizando há anos como educadora, que é entender um pouco o que fundamenta, né, quais são as bases das corporeidades negras e como que a gente pode transferir essas bases para o pensamento da educação física, né? E aí eu até questiono na minha pesquisa se o pensamento do que hoje a gente conhece como educação física dá conta de abarcar essas bases, ou se a gente está falando de uma outra área de conhecimento. Mas o meu objetivo é seguir com essa pesquisa para disseminar, né, para o maior número de pessoas possíveis esse conhecimento em corporeidades negras, que eu acho que eu tive a sorte de ter pela minha história pessoal, por ter crescido dentro de um terreiro, mas que é isso, né? Acho que nos ambientes formais de ensino eu não vejo, principalmente de educação física, eu não vejo isso ainda ser falado. Bacana. Acho importante só fazer um parênteses. Tem muitas pesquisas muito relevantes já em corporeidade negra e educação física, né? Cito aqui Ivi Guedes, Josiane Clímaco, várias pessoas aí, várias pesquisadores que estão trazendo pesquisas relevantíssimas. E aí a minha vontade é seguir contribuindo, é seguir aprofundando, né, aonde eu atuo. Inclusive para ter mais repertório, para que isso possa mudar o currículo. Exato. De forma alguma é aqui dizer que a minha pesquisa é única, né? Pelo contrário, é somar aí um grupo de pesquisadores que já estão formando um coro bem grande em educação física. Muito bem. E o que você diria para os alunos de educação física que desejam incluir conteúdos de matriz africana de alguma forma em sua atuação profissional? Eu digo para vocês, estudante de educação física? Estudante. Tensionem na faculdade onde vocês estão, tragam aquelas referências. Se vocês conhecem algumas referências negras em corporeidade, tragam para as disciplinas, tragam para os seus mestres, para os seus professores, tragam esse conteúdo, porque por muitas vezes o que nos é oferecido, de novo, são os cânones, os clássicos europeus e eurocentrados sobre corpo e corporeidade. Então, tragam esses cânones, aliás, tragam essas outras leituras, esses outros cânones, né? Se vocês não conhecem, peçam, tensionem, peçam aos seus professores, exijam. A gente precisa começar a mudar essas referências bibliográficas que a gente tem dentro da academia, tá? Isso é uma coisa, mas a outra muito importante, frequentem territórios negros. Conheçam pessoas negras, conheçam corporeidades negras no seu próprio corpo, porque, novamente, ler é maravilhoso. Tem pessoas que escrevem sobre corporeidade negra de uma forma tão poética e tão sensível que a gente consegue sentir no corpo, né, aquilo que a pessoa está trazendo, mas viver no corpo, a sociabilidade negra, corpo negro é sociabilização, corpo negro é fundamento, corpo negro é forma de vida, corpo negro é subjetividade. Vivenciem isso.
isso. Frequentem territórios negros, frequentem manifestações negras, escutem, frequentem de uma forma aberta, né? Se dispam um pouco dessas visões que a gente tem pré-concebidas sobre essas corporeidades. Vão lá para conhecer pessoas, para entender o que elas estão fazendo, por que aquilo é importante para elas. Eu tenho certeza que vocês vão criar repertório, não somente técnico, mas, como eu gosto de dizer, afetivo a respeito disso, para vocês trabalharem no futuro próximo. Ótimos conselhos. E como é que você se sente ao fazer parte da história dos 90 anos da EFE? Me sinto muito orgulhosa. Eu fiquei, muito feliz quando eu recebi esse convite. Me sinto de diversas formas, assim, como uma superação, né? Porque é isso, só a superação onde há barreiras, né? E eu fui a segunda pessoa da minha família a fazer faculdade, né? A primeira foi minha mãe, que fez faculdade com mais de 50 anos, com muita dificuldade, e depois eu. E a primeira pessoa a acessar uma faculdade pública, né? Uma USP. Nossa, a USP era uma coisa, assim, muito distante para uma geração antes da minha, né? Para minha mãe, a USP era uma coisa muito distante. E aí eu entro na USP não somente uma vez, mas duas, né? Então, eu sinto um orgulho gigantesco de estar aqui sendo corpo e voz da minha ancestralidade, não somente na minha formação, mas nessa comemoração de 90 anos. E sinto também uma espécie de subversão, assim, sabe? Eu passei situações na EFE, algumas situações racistas muito violentas. Então, hoje poder estar aqui de novo, né? Aqui, né? Representando a história da EFE, falando sobre essas situações que eu acho que precisam ser faladas, mas não somente num lugar de acusação, mas num lugar de aprendizado e de superação, e também acho que num lugar de, talvez de, não é a identificação que eu queria dizer, mas assim, compartilhamento, né, com outras pessoas que talvez tenham vivido a mesma coisa. Eu acho que é uma espécie de subversão que a gente possa estar sendo escutado agora. Porque a voz a gente sempre teve, sim, mas nem sempre a nossa voz é escutada. Então, para mim, é um grande orgulho, superação e subversão estar aqui. Muito bom. Carol, uma delícia esse bate-papo, mas ele chegou ao fim. Eu queria agradecer sua companhia, queria agradecer por você aceitar participar do nosso podcast e compartilhar com a gente as suas vivências, as suas experiências. A EFE tem muito orgulho dos alunos que ela formou. Esse podcast tem mostrado pra gente que vocês percorrem caminhos maravilhosos. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço também a EFE pelos anos que eu vivi lá. Agradeço a EFE por essa lembrança e por esse convite. E agradeço a você. Obrigado pela companhia. Obrigado por estar aqui, Carol, junto. Obrigada. É um prazer. E nós agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.